E hoje estamos aqui no consultório da doutora Annelise Ruiz, ginecologista, para mais uma hipodica para você, garota plus size. Existem sim patologias que têm uma maior incidência em pacientes que estão sobrepeso. Patologias que mesmo na ginecologia também são comuns, como hipertensão e na ginecologia, síndrome dos ovários policísticos, a trombose venosa profunda, que associada ao uso de anticoncepcional pode ser um risco grande para a paciente, miomatose uterina, alteração do ciclo menstrual, tanto em não ter menstruação como ter hemorragias mais prolongadas, alteração na ovulação dessa paciente. E também nós temos que pensar que essas pacientes que estão sobrepeso têm sempre uma dúvida com relação ao anticoncepcional, se elas podem ou não usar. Claro que pode, o anticoncepcional está indicado também nesses casos, só que a gente tem que tomar cuidado porque não são todos os anticoncepcionais que são bem usados nessas pacientes sobrepeso. Por exemplo, existe um anticoncepcional que é um adesivo transdérmico, ou seja, cola como se fosse um band-aidzinho na pele. Nessas pacientes, ou principalmente nas pacientes que estão acima de 90 quilos, talvez não seja uma boa indicação, porque pode diminuir a absorção desse anticoncepcional, ou seja, deste hormônio, diminuindo assim o efeito dele. Também nessas pacientes, talvez não fosse prudente usar o que a gente chama de anticoncepcional combinado, que sejam aqueles que têm 2 hormônios. Por quê? Porque tem maior incidência já nessas pacientes sobrepeso de doenças como a hipertensão, como o colesterol aumentado, como diabetes, então aí vale a pena o médico, o ginecologista, avaliar essa paciente como um caso particular e prescrever o melhor. Por quê? Porque anticoncepcional parece não ser remédio, então a paciente pega aquele que a amiga está tomando e acha que isso não tem problema. Então aí a gente está vendo que sim, paciente sobrepeso, e hoje a gente sabe que a gente tem uma população bastante grande em relação a isso, não deve tomar o anticoncepcional sem orientação médica. Uma outra coisa que eu também preciso dizer, as pacientes que estão sobrepeso têm o mesmo taxa de ter relações sexuais como qualquer outra pessoa e acha que porque ela tem dificuldade na ovulação pode ter ovário policístico, tem dificuldade de engravidar. Isso é um ledo engano, então a gente tem mais alta taxa de gravidez indesejada nas pacientes sobrepeso do que na população que está com um peso adequado ou são pacientes mais magras. Por quê? Porque elas descuidam achando que elas estão protegidas com relação a isso e não estão. E nesses casos, essas pacientes podem ter uma gravidez um pouquinho com mais intercorrência, que é a pré-eclâmpsia, o aumento da pressão, então requer um cuidado maior nessas pacientes, porque elas acham que estão protegidas por outros problemas que na verdade não o são. Essa foi mais uma hipodica, nós nos vemos no próximo encontro. Até mais!